livro dos Salmos, e nós vamos ler os Salmos de número 116. Salmo 116. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Salmo 116, dos versos 1 em diante. Quero pedir a você, se você tiver uma Bíblia na sua casa, tiver tempo disponível, livre, abra ela, acompanhe com a gente. E após feito a leitura, continue com ela aberta, para que você possa conferir o que está sendo pregado. Então, quando você terminar a leitura, continue com ela aberta. Salmo 116, verso 1 em diante, são palavras do rei Ezequias, bem possivelmente do rei Ezequias. A propósito, não há aí o autor, se você olhar na sua Bíblia, não tem o autor dos Salmos, mas nós damos atributos ao rei Ezequias. Ele escreveu assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao seu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E ele continua aqui no próximo versículo, versículo de número 14. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Irmãos, eu quero neste momento pedir ao Senhor, através de uma oração, que Ele venha falar aos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus venha ministrar em cada vida aqui, que nós possamos nos dedicar à palavra, que o Senhor venha preparar o meu coração e o seu coração, através do Espírito Santo, que dê-nos a graça de receber a mensagem, que essa mensagem venha ficar dentro da nossa alma e que possamos viver aquilo que ouvimos, aquilo que pregamos, que o Senhor venha confortar o nosso coração, confrontar os nossos pecados e consolar as nossas tristezas. Assim eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, queridos irmãos, de mensagem da palavra, o Evangelho de Deus para nós esta noite, ele traz um tema bastante importante, é um tema maravilhoso, é um salmo de ação de graça. E aqui nos faz lembrar, irmãos, como um tema, como tem sido o nosso culto de ação de graças a Deus. E o culto de graça, culto de graça ao Senhor, esse culto de ações de graça que damos, não é um momento somente no culto onde nós estamos aqui. Isso aqui é uma celebração, é diferente de culto. O verdadeiro culto a Deus, o culto que Deus se agrada de nós, é aquele que nós oferecemos com o Senhor, para o Senhor, no nosso oculto, aonde o pai não vê, aonde a mãe não vê,
aonde o marido não vê, a esposa não vê, o pastor não vê, o ancião não vê, o presbítero não vê, o seu patrão não vê, aonde os filhos não veem. Então, o verdadeiro culto é aquele que você oferece você mesmo ao Senhor. Quando você se levanta pela manhã, quando você abre os teus olhos, seu culto começou. O culto de ação de graças, irmãos, é o culto que atribuímos ao Senhor, que oferecemos a Deus. O culto racional a Deus é aquele que nós oferecemos com a nossa vivência, com a nossa própria vida. Mas aqui, irmãos, há um momento específico. Aqui é o que chamamos de celebração. Ele está celebrando um culto a Deus e dando um testemunho de um grande livramento. E nós, aqui eu quero crer que seja o rei Ezequias, apesar de não ter atributos aqui, muitos salmos não têm atributos. Nós estamos lendo aqui o 5º livro do Saltério, e vai até os 150, e a grande maioria deles não tem atributos de quem escreveu, mas estudiosos dizem que foi o rei Ezequias, e eu também creio, dado a circunstância que foi escrito esse salmo. Bem, dito isso, aqui nós entendemos, queridos irmãos, que o rei Ezequias, ele está dando um testemunho. Ezequias, rei de Israel, assumiu o trono com 25 anos. O pai, rei Acás, ele teve que ser, melhor dizendo, irmãos, após a sua morte, foi um rei não piedoso, um rei ímpio, um rei que se entregou ao paganismo, fez muitas coisas que Deus não se agradava. E ele, irmãos, se corrompeu tanto diante do Senhor, ele se tornou tão impuro que ele foi o único rei a ser sepultado fora da Terra Santa, ou seja, fora das terras de Jerusalém. Seu corpo estava tão corrompido pelo pecado, pela insanidade, irmãos, de cultos pagãos, eu não posso nem dizer aqui o que esse homem foi capaz de fazer. Então ele foi enterrado, sepultado, ele foi feito um jazigo para ele fora da Terra Santa, fora de Jerusalém. Sendo assim, o filho, o rei Ezequias, ele então herdou do pai, com 25 anos, o trono de Israel. Ele não tinha nada piedoso aprendido do pai. Piedoso aqui é alguém que serve, que ama a Deus, que ama a palavra de Deus e que faz tudo para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado. Isso é ser piedoso. Ele não tinha exemplo de pai. Irmão, só que quando ele assume o trono, quando ele assume o governo, quando ele senta na cadeira do pai, ele olha para os cofres vazios. Exército destruído, à beira da falência, as armas empoeiradas, tudo que estava ali cheio de pó. Ou seja, o pai se dedicou mais nele do que o próprio povo. Não tem dinheiro, o cofre está vazio, a cidade está cheia de problemas, um caos verdadeiro. Mas, irmãos, ele então lembrou que havia sobre o povo de Deus promessa do próprio Deus. E ele se espelha em grandes homens. Eu penso que ele se espelhou talvez no primeiro avivador da igreja, Samuel, filho da irmã Ana. E não só lembrou dele, mas talvez ele tenha se lembrado de Elias, entre outros homens de Deus, Eliseu. Talvez ele tenha se lembrado de grandes, poderosos homens de Deus, melhor dizendo, grandes homens de Deus que usaram do poder de Deus para levantar, para avivar o povo. E o que ele faz? Ele é um reformador. Agora, o rei Ezequias promove um avivamento em Israel. Ele sai restaurando o primeiro templo, arrumando as coisas. Ali o povo, o sacerdócio, quem estava participando dos cultos, amaziadamente vivendo, de qualquer maneira, absolutamente. E ele chamou o povo ao arrependimento, restaurou o templo, reformou a casa, cuidou de cada situação e botou a igreja para funcionar. Bom pensamento do homem, um homem de coração honesto, um homem que quis promover e promoveu. Ele foi o responsável por trazer a nação apóstata da fé novamente à presença do Senhor. Foi um homem que trouxe as rédeas da história novamente e entregou nas mãos do Senhor. Não que ela tivesse, mas assim o povo pensava, viver de qualquer jeito. E Deus começou a prosperar o caminho do rei Ezequias. E a coisa foi boa, 14 anos, trabalhou muito. E quando a coisa melhorou, agora o governo está restabelecido, os cofres começam a ter dinheiro, o povo começa a gastar um pouquinho mais, um começa a montar um comércio aqui, outro lá, a igreja agora avivada, o povo voltou à igreja. Está entendendo? Estou trazendo a história para o literal, a história
e literal, para que você entenda. Então agora há pessoas de braço dado nas ruas, o pai, a mãe, o filho indo congregar, a família reunida, agora tem comida na mesa, Deus começou a abençoar, de repente uma notícia. O rei tem 39 anos agora, assumiu com 15, com 25, com 39 anos, uma notícia, ele sente uma dor, e a dor insuportável no estômago, ele vai ao médico, gastou dinheiro, fez uma consulta e descobriu uma úlcera no estômago. E ele tinha apenas poucos dias de vida. Ele se entristece profundamente. Ele se lançou no mar da tristeza. É como se, irmãos, ele tivesse recebido algo que a circunstância agora se transformou em medonha, triste, alarmante. Então ele recorre a Deus e ora, e de repente o profeta Isaías disse: tem um recado de Deus para a sua vida. E qual é? Me diga, homem, me diga, desembucha, eu quero saber. Deus manda eu dizer que você tem 15 dias de vida. Ah, irmão, a Bíblia diz que Isaías nem acabou de sair do palácio. Um mensageiro chega e encontra-se com ele, ainda com aquela notícia devastadora do próprio Deus. 39 anos, jovem, moço demais, vai morrer em 15 dias. Disse: certamente morrerás e não viverás. Isaías nem saiu do palácio. O mensageiro entra e disse: eu preciso falar contigo. Diga, desembucha. Sinaqueribe está subindo a montanha de Jerusalém com 185 mil homens e te enviou uma carta, um memorando. E ele abriu e ali estava desafiando e dizendo assim: você pode invocar o Deus que você quiser, nenhum desses deuses que você orar, nenhum deles poderá te salvar, eu vou massacrar vocês. Naquela época, mesmo ainda estando restaurando os cofres, mexendo nos armamentos, formando o exército, não tinha condições de lutar. Um poderoso exército diante de um rei assírio poderoso, muitas batalhas, cheio de medalhas, cheio de ouro, cheio de divisas, 185 mil homens. Naquela época dava mais ou menos 3 soldados assírios para cada israelita. 3, seria um massacre. Mas o que ele fez? Ele pensou: se a minha alma morrer, acabou tudo. Ele correu e orou a noite inteira. Primeiro, ele orou apresentando a carta e disse: Senhor, está sobre as minhas mãos uma ameaça de morte. Eu estou com meu povo no corredor da morte. Eu não tenho como vencer. Eu não tenho como fazer nada, Senhor. E a propósito, tem uma doença em mim, uma enfermidade. Eu quero crer que a úlcera naquela época seria um câncer no dia de hoje, tumor, mesma coisa. E ele orou: Senhor, eu tenho um veredito, o Senhor disse que eu tenho 15 dias de vida, e eu não quero morrer. Aqui ele diz que laços de morte me cercaram, versículo 2, angústias do inferno se apoderaram de mim. Laços eu já passei, muitos laços, mas eu não tenho ideia o que é laços de morte, angústias do inferno, irmão. Eu não tenho ideia o que é isso. É como se o inferno tivesse mudado de endereço. Talvez seja isso. Ele estava sentindo isso. A circunstância é medonha e ele estava encurralado por armadilhas cujo propósito era levá-lo à morte. O ataque do império assírio, a enfermidade severa, e a Bíblia diz que ele caiu em tribulação e tristeza. A Bíblia diz aqui que ele se prostrou. Eu caí em tribulação e tristeza. Eu estava prostrado, louvado seja o nome santo do Senhor. E esse ato de prostrar, no versículo 6, o Senhor vela pelo ímpio, eu me achava prostrado. Quando você assiste, eu já assisti quando eu era criança, eu corria, porque não podia ter televisão em casa, essa ideia, né? Aí não era assim? Eu corria para a casa dos meus amigos, até do meu avô, e eu gostava de assistir aquelas lutas de ringue, lembra? E de repente o oponente dava um soco no outro e ele ia para a lona. E para não apanhar, eles se prostravam, eles se curvavam assim. Eu penso que ele se sentiu assim. Quando ele recebeu essa notícia, como se fosse um nocaute, ele foi nocauteado pela mensagem que o próprio Deus disse: você não viverás, morrerás. Em uma carta de alguém ameaçando: eu vou destruir você, eu vou dizimar vocês, não tem nenhum Deus. Então eu penso que nesse momento o rei Ezequias se prostrou. Talvez seja isso, esse sentimento de angústias do inferno se apoderaram de mim. Talvez seja isso.
E a Bíblia diz que ele lamentou profundamente, ele clamou o Senhor neste momento. No versículo 4 diz assim: então invoquei o nome do Senhor, livra-me a alma. E foi justamente no fundo do poço, aonde ele estava, sem condições de sair daquela circunstância. Quando as circunstâncias são angustiantes, a única direção é olhar para cima e clamar ao Senhor. Louvado seja Deus! Ele sabia em quem tinha crido, ele sabia que os seus antepassados foram homens de Deus, homens que serviram o Senhor, homens que não diferentemente dele enfrentaram situações difíceis. Talvez ele tenha se lembrado de Elias. Quantas coisas Elias passou diante dos profetas de Baal, diante as trincheiras que Jezabel montava sobre sua vida, armava armadilhas para que ele caísse, diante as acusações, diante as perseguições, diante ao olhar maldoso de um rei chamado Acabe, um homem que vivia na barra da saia da mulher, sua esposa Jezabel, um homem que não tinha decisões próprias, mas um homem que era conduzido pelo poderio de uma feiticeira. Eu olho para Elias, por exemplo, e ele olhava para essa situação, para o seu cenário, e a única coisa que restou, depois de ver a grande manifestação de Deus: me mata, eu quero morrer, eu não sou melhor que meus pais, todos morreram. Irmãos, eu penso quanto crente por aí com síndrome de Elias, só tem eu aqui, todos foram embora, eu estou sozinho. Mas o Senhor levantou-se do trono, foi ter com ele. Talvez seja essa passagem que ele lembrou, talvez seja isso que o rei Ezequias lembrou, talvez seja esse momento: Senhor, na minha parentela, nos meus irmãos do antepassado, na minha árvore genealógica, eu me lembro de grandes homens de Deus, outros que enfrentaram o deserto, por exemplo, quando Moisés se viu diante a uma tempestade, ou melhor dizendo, se viu diante um mar e não tinha como passar, e o povo do Egito estava para acabar com eles, para dizimar, e ele clamou ao Senhor e tocou na água, a água se abriu. Louvado seja Deus! Ele foi buscar força no Senhor. Há momentos da nossa vida que os recursos humanos se esgotam, e é nessas horas que precisamos olhar para Deus. Se você está aqui esta noite desta maneira, eu quero confessar diante da igreja de Cristo e diante de você que aqui está, vocês, eu não sou diferente, irmão. Tem hora que eu me pego assim, tem hora que eu olho para a minha vida e vejo exatamente assim. Eu só não sei o que é angústia do inferno, não tenho ideia o que seja isso, graças a Deus. Mas problemas, dificuldade, morte nos cercando, pensamentos negativos, dúvida, até às vezes o ato de nós termos incredulidade. Você pensa que crente, sendo salvo, às vezes ele não age como incrédulo? Caso que age. Pedro teve uma fé ousada, mas de repente ele naufragou. Pedro diz: se tu és mesmo o Senhor, manda eu ter contigo, vem, Pedro. E ele saiu andando pelas águas, todo faceiro. Mas de repente ele perdeu o foco de Jesus e afundou, teve medo. Nós olhamos para Pedro na beira da praia, o primeiro encontro com Jesus, a primeira pregação. Agora Jesus vai usar o barco de Pedro. O barco do Pedro era o púlpito para o Senhor Jesus, e ele estava lá como âncora, ouviu toda a pregação. Agora Jesus diz: atravessemos para outra banda, Pedro. Vocês não pegaram nada? Não. Lança a rede aqui. Ah, Senhor, isso aqui eu entendo. O senhor pode entender de pregação, mas de peixe, de mar, de pesca, de rede, de vara, de anzol, eu entendo, Senhor. Isso aqui, por que o irmão está dizendo isso? Não está na Bíblia. Está sim. Nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Em outras palavras, eu conheço esse mar aqui palmo a palmo. Acabou de ouvir de Jesus. Nós somos assim, irmãos. Todos nós, às vezes, nos sentimos entrincheirados, cercados pelo laço da morte, pelos laços de angústia, de tribulação, de tristeza. E só há uma saída, irmãos queridos. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, lança a rede aqui. Disso aqui eu entendo, mas de acordo com a tua palavra, lançarei a rede. Nós precisamos, em momento de dificuldade, olhar para o Senhor, não só em momento de dificuldade, em todos os momentos. Em todos os momentos. Quando o mar esteve revolto, agora após esse monte de peixe que eles colheram, o barco quase foi a pique, os dois barcos, o que acontece? Tempestade no barco. E quando acontece, Pedro vai lá: ô mestre, não te importa em que perecemos? É assim somos nós, irmãos.
Tem gente que não vai atrás de Jesus, fica reclamando, murmurando, fala com um, fala com outro, e fala com esse, e fala com aquele. E Deus tinha pedido para que Ezequias arrumasse a casa. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele ficou lá e buscou, e orou, e sabe o que Deus fez? Curou ele. Deu a ele mais 15 anos de vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmão e irmã que aqui está, olhe para o Senhor. Se você está passando por dificuldade, se você está passando por um momento de opressão, pare de ficar rasgando a sua vida para gente que não pode fazer nada. Nós precisamos, meu irmão. Eu falo para os irmãos que eu dei uma melhorada nesse quesito aí. Às vezes a gente abre muito o coração e vamos buscar ombro que não aceita nós chorarmos. Nós vamos buscar mão, a palmatória, naquele que está com a mão virada ao contrário. Está usando para zombar, para brincar, para sarriar. Às vezes não se importa com você, irmão, irmã, mas não olhe o outro como inimigo, olhe para nós, que ao invés de nós irmos para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, nós ficamos rasgando seda. Fala aqui, e fala ali, e fala lá, e reclama aqui, e reclama lá. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos indo ao Senhor? Será que nós estamos entregando a nossa vida ao Senhor? E trabalha aqui, e escreve um negócio ali, e pensa aqui, e pensa lá, e vai no Senhor. Senhor, eu não sei fazer, eu não sei agir. Mas tem gente que faz o contrário. Não ora, não busca Deus, mas vai na igreja buscar profetada. Vai lá e, Senhor, fala comigo com a minha necessidade. Deus vai falar com a sua necessidade agora. Quer ver? Ore, se relacione com Ele. Examina as Escrituras, dê o seu primeiro passo. Me lembro uma passagem em Reis capítulo 4, onde o profeta Eliseu disse assim, mulher, declara o que você tem em casa. Tenho nada, no azeite da viúva. E chegou então uma mulher, esposa de um dos irmãos que trabalhava ali na escola de profeta, e disse, olha, meu marido, teu servo, temia Deus e morreu. E veio o credor para levar os meus 2 filhos. Ele pergunta, que eu tenho contigo? Em outras palavras, está dizendo assim, você já falou com Deus? Você já foi primeiramente no Senhor? Essa palavra, quem tem eu contigo, não é um maltrato. Está dizendo assim, você já consultou o teu Deus? Você já foi diante do Senhor? Em outras, a segunda verdade que vejo, seu marido fez para Deus, não fez para mim. Ele não fez para ser lembrado, não fez para merecer, ele fez para que o nome de Deus fosse exaltado nele, através dele, por ele. Louvado seja Deus, que eu tenho contigo. Se eu estivesse lá, eu ia falar assim, comigo você não tem nada, nem eu com você, mas diante do Senhor. E eu fui falar com ele e ele me mandou vir aqui. Louvado seja Deus. Então me declara o que você tem em casa. Sabe qual foi a resposta dela? Nada. Tua serva não tem nada em casa. Aí o autor coloca assim, vírgula, a não ser, ou seja, na hora da dificuldade, você tem olhado para dentro de você o que Deus colocou no seu coração? Ou corre atrás de alguém que não pode fazer nada por você? Nem por ele, nem por ela, não pode muito menos por você. Tem gente que fica assim, esperando pela ajuda do outro. Não, sabe o que? Está difícil, isso aí não vai dar em nada, irmão, esse negócio aí já sei o final disso aí. Mas o que você tem feito? O que nós temos feito? Nós vamos esperar a coisa afundar, nós vamos esperar o casamento acabar, nós vamos esperar o nosso filho partir deste lugar sem Jesus, nós vamos esperar, irmãos, a empresa falir, nós vamos esperar a doença matar, nós vamos esperar o teto desabar. Irmão do céu, nós precisamos se posicionar, irmãos, louvado seja Deus. Primeiro passo, clamar. Diagnóstico, ele olhou e disse, olha, ele olhou, então inclinei os meus ouvidos e invocá-lo-ei. Laços de morte é olhar. Irmão, só encontra laço e armadilha quem observa, quem presta atenção nos movimentos que está do lado. Nós precisamos ser mais atentos. Deus dá sinais. Ele abre os nossos olhos a partir da sua graça para enxergar o que é, irmãos, construtivo e o que é destrutível para nós, o que edifica e o que destrói. Nós precisamos estar com os nossos olhos atentos. Não adianta nada, irmão, ter teologia, viver numa igreja, mas não tem presença. Não adianta nada sentar no banco de uma igreja, pôr uma gravata, um véu, um paletó, pregar, orar, testemunhar, falar de Jesus, mas não tem presença.
não tem discernimento, não tem Espírito Santo, é vazio, não tem direcionamento a partir da luz da palavra, não tem evangelho. Precisamos aprender com o Senhor. Ele mesmo disse: aprendei de mim, sou manso, humilde, simples de coração, louvado seja Deus. Mansidão, irmãos, essa palavra mansidão não é ser um bobo, viver de cócoras, para que o outro sobe nas costas. Não, mansidão que Jesus está dizendo aqui é: venha o teu reino. Aceitar os desígnios do Senhor. Ser manso é dizer assim: Senhor, eu sou submisso à sua vontade, eu me entrego à sua vontade. Ser manso não é sair por aí discutindo com Deus, batendo boca com o Senhor, não, mas é dizer: Senhor, que cumpra em mim teu querer, teu desígnio. Ser humilde é reconhecer que nós não temos condições de andar sozinhos. Ser humilde é reconhecer que as minhas obras não poderão me salvar. Ser humilde é reconhecer que tudo que tem provém do Senhor, não de mim, não da minha força. Manso, humilde e simples. Ser simples é compreender: se eu tenho, foi Deus que me deu. Se hoje eu respiro, porque Ele me permitiu estar aqui. Ser simples é entender: Senhor, se o Senhor deu para mim, eu não mereço, mas eu preciso dividir até que eu tenho. Eu preciso levar ao incauto da fé que ele precisa se salvar. Louvado seja Deus. Ser simples não é querer dizer assim: não, este lugar é meu e ninguém me arranca, eu mereço. Não, é dizer assim: eu não tenho condição de assumir este lugar, procure outro melhor do que eu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vim aqui para abraçar, não para dividir. Eu vim aqui para juntar, não para espalhar. Eu vim aqui para chorar junto, não para ser o motivo do choro. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Então o rei Ezequias clamou ao Senhor, buscou pela presença de Deus. E agora no versículo 5 e 6, ele conhece o caráter e a intervenção de Deus. Versículo 5 diz assim: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. E no versículo 7, ele voltou-se ao Senhor: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Primeiro, ele viu que Deus é compassivo. Segundo, justo. Terceiro, simples. E o quarto, generoso. São atributos de Deus. Aqui o Ezequias, o rei, ele descobriu que os atributos de Deus em seu caráter não fica parado, mas há uma intervenção. Deus age, Deus trabalha, louvado seja Deus. E agora, mesmo estando nocauteado pelas crises da vida, Deus pode nos pôr novamente de pé, louvado seja Deus. E há uma necessidade de se apropriar-se da obra de Deus. O que é isso, apropriar-se? Tomar partido, tomar posse. Novamente, não adianta nada eu vir à igreja, ouvir uma palavra: olha, Deus falou comigo, olha, Deus falou poderosamente ao meu coração. Eu viro a porta ali, vou para minha casa. O primeiro que eu encontrar: irmão André, olha, não sei não, hein? Eu acho que esse ano aqui, pois é, rapaz, puxa vida, mas Deus é poderoso, né? Não, apropriar-se é: irmão André, não sei não, hein? Deus falou pela palavra que Ele está agindo e eu criei, louvado seja Deus. Não importa os levantes, eu tenho feito isso, eu tenho levantado de madrugada, a propósito, eu deveria fazer o mesmo, louvado seja Deus. Esse mês sobrou um dinheirinho, eu adquiri isso, eu fiz aquilo outro, eu entrei num curso, eu vi uma promoção de uma casa, de algo ali, irmão, eu estou pagando aluguel e dá para mim se apertar um pouquinho mais, porque eu ouvi uma palavra hoje que me alertou, mandou eu me posicionar, abrir os meus olhos, louvado seja Deus. Isso é apropriar-se do caráter de Deus. E o que é isso? Caráter de Deus é sua justiça, é quem Ele é. Sua palavra é imutável. É crer, irmãos. Tomar para si posse do milagre? Não, tomar para si posse do próprio Deus. Acreditar e crer no Senhor, que Ele é compassivo, que Ele é justo, que Ele é generoso e que Ele vela porque Ele é misericordioso. Louvado seja Deus. É dizer assim: o Senhor não está indiferente da minha dor.
O Senhor não está indiferente dos meus sentimentos. Então eu tenho certeza, eu criei. Hoje foi pregado sobre ele, falaram sobre Jesus, a exortação me levou à minha consciência, e hoje eu tive esse alento, a minha mente foi tocada, os meus ouvidos se abriram, os meus olhos se abriram, e hoje eu pude ouvir quem é o meu Deus. Ele é compassivo, ou seja, ele tem compaixão de mim. Louvado seja Deus, não só compassivo, mas ele é justo. Mesmo que eu haja com injustiça, mesmo que eu estou vivendo uma injustiça, mas Deus tem compaixão, pois Ele vê, e eu sendo aqui justo pelo Filho dEle, eu tenho certeza que Ele vai entregar nas minhas mãos o que eu tenho pedido, porque eu estou sendo justo, a minha causa é justa. Louvado seja o nome santo do Senhor, e é misericordioso. Isso aqui é maravilhoso. Isso, ser misericordioso, irmão, é o ápice, irmãos, é o trunfo do Evangelho. Misericórdia, é o motivo de nós estarmos aqui. A graça de Deus dá para nós o que não merecemos, misericórdia. E quando nós vemos que Deus é misericordioso, quando nós olhamos e falamos: Senhor, eu preciso, mas se o Senhor quiser fazer, bendito seja Deus, e se não fizer, continua sendo Deus, mas eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu não mereço o teu perdão, eu não mereço a tua graça, eu não mereço o sangue de Jesus da cruz, eu não mereço tuas bênçãos, eu não mereço que o Senhor olhe para mim, mas eu sei que eu sirvo um Deus que é cheio de misericórdia. Louvado seja Deus. Aqui o rei Ezequias está olhando justamente para isso, dizendo: Senhor, se o Senhor for colocar na balança o que meu pai fez, meus irmãos fizeram, talvez, minha mãe, não sei, talvez, o seu povo que erra, que peca, o Senhor deixava nós de lado. Mas graças ao Senhor, tu és misericordioso. E lá no versículo 1 ele confirma: eu amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quarto, generoso. Generosidade é dar com abundância, é não ficar remediando em porções. Não, aquilo que Deus tem para dar para nós, Ele dá. Ele não fica de parcela. Não é eu e você que não temos condição. Ele é rico em bondade, Ele é rico em graça, Ele é rico em misericordioso, Ele é rico em generosidade. Louvado seja Deus. Quando Ele faz por completo. Somos nós que ficamos limitando o Senhor. Não limite o seu Deus, diga o seu problema, o tamanho do Deus que está em sua frente. Louvado seja o nome do Senhor. Diga ao seu Deus o quanto Ele é poderoso, diga o seu problema: o meu Deus é grande, Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele é generoso, Ele é compassivo, Ele é piedoso. Louvado seja Deus. Ele descobriu o caráter do Senhor e creu. E então, após crer, ele experimentou um poderoso livramento. Versículo 8: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Aqui ele recebeu uma tríplice livramento espiritual, porque Deus livrou sua alma, e o emocional, porque Deus livrou seus olhos da lágrima, e aqui claramente o moral, porque Deus livrou seus pés da queda. Seria uma vergonha, seria uma derrota. Imagine só, um rei piedoso, agora então piedoso, alguém que servia a Deus, que trouxe a nação apóstata da fé para a presença de Deus, promoveu um avivamento, uma reforma espiritual, de repente perde tudo, cai, passa vergonha na mão dos inimigos. Seria uma vergonha, um fracasso, derrota. Seus muros seriam derribados, a cidade destruída, incendiada. Deus livrou ele da queda moral, livrou de não resbalar os pés. Talvez seja esse o seu problema hoje. Quem sabe? Talvez você esteja aqui com vergonha. O que eu vou dizer para minha família? O que eu vou dizer para a igreja onde eu congrego? O que eu vou dizer para os meus pais? O que eu vou falar para os meus amigos? O Senhor está dizendo que Ele quer livrar você da vergonha, e Ele pode virar. Quando nós olhamos para o Salmo 73 de Asaf, ele diz: quanto a mim, versículo 3, versículo 2, quanto a mim, quase os meus pés se resvalaram. Aqui é vergonha, irmão, vergonha. Nós estamos vivendo uma época que parece que as pessoas adoram fazer o outro passar vergonha. Adora. A época da grandiosidade, aquele que puder mais vence o menor. É assim ou não é? A ganhar a qualquer custo, vencer de qualquer jeito, não importa de que maneira, mas você precisa ser visto, ser lembrado, ser reconhecido, ser aplaudido, ser levantado como uma haste. Mas o Senhor está dizendo que se nós continuarmos agindo com justiça,
Ele nos livrará da vergonha. E eu tomo posse dessa mensagem. Nos livrará. Não seremos uma vergonha, não, porque o nosso Deus é compassivo, amoroso, é justo, é piedoso. Louvado seja Deus. Ele nos guarda de que nós não viemos passar. Irmãos, se tem uma coisa dolorosa para o homem, para a mulher, é passar vergonha. É passar vergonha. Já passei muitas vergonhas, mas o Senhor está dizendo pela sua palavra que se nós formos fiéis a Ele, honrar a Ele e a sua palavra, Ele nos livra da vergonha de resvalar os nossos pés. Louvado seja Deus. E então ele descobre não só um livramento tríplice, onde vai falar só do seu moral, mas também do emocional. Tem muita gente chorando. Tem muita gente clamando, lamentando, angustiado, chorando por um filho, chorando por um casamento que não vai bem, chorando por uma casa que Deus possa restaurar, chorando por um relacionamento quebrado, por um amor que já se foi, por uma vida destruída, por um sonho que um dia viveu e hoje não mais, um projeto que você orou tanto e pediu: Senhor, me conceda um casamento, uma família, filhos, um lar de paz. Tem muita gente chorando pelos filhos nas drogas, tem muita mãe chorando pelo filho envolvido na marginalidade, na prostituição. O Senhor está dizendo que Ele livra os nossos olhos das lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele enxuga de nós toda lágrima, e se precisar chorar, Ele chora com a gente. Não é um Deus que vira as costas porque a gente não consegue dar glória. Me lembro de Ana, falamos hoje de manhã, e ela só mexia os lábios, só chorava, ela só resmungava, mas Deus estava lá. Louvado seja Deus. Deus estava lá. Eu quero dizer a você, pelo Espírito Santo de Deus, até nas nossas lágrimas, Deus está lá. Até no nosso choro sozinho, o Senhor está com a gente. Até nas madrugadas de oração, o Senhor está ali, junto da gente, não vira as costas. Ele é um Deus que não te abandona. Louvado seja Deus. Então, curou e cuidou da sua moral, curou e cuidou da sua tristeza, do seu choro, da sua dor, da sua lágrima, e também o espiritual. Livra, Senhor, a minha alma da morte. Tem gente que passa por isso: Senhor, eu tenho um vício, eu cometo um pecado, eu não consigo me livrar dele, eu já tentei de todas as maneiras. Eu queria ser uma mulher de oração, queria ser um homem de oração, queria ser alguém que buscasse o Senhor de alma, de coração. Livra da minha alma desta morte. O Senhor também tem poder para te livrar do poder do pecado. Louvado seja Deus. Ele tem poder para te restaurar de dentro para fora. Ele tem poder de colocar em você um desgosto por esta vontade, esse gosto que você tem. Ele tem poder para fazer você sentir nojo deste pecado. Ele tem poder para te livrar do poder do pecado, da força do pecado, o desejo do pecado, a prática do pecado. Louvado seja Deus. Ele quer te curar. Eu quero dizer a você que Jesus está aqui esta noite para trabalhar em você, cuidar de você, fazer com que você restabeleça dentro de você uma transformação genuína, através do arrependimento genuíno na palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele pode te dar esta força. Para finalizar, irmãos, ele assumiu compromissos aqui. Nós olhamos para o versículo 1, 2 e o 9. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, ou seja, porque inclinou para mim. Então ele ama o Senhor, ele deseja o Senhor, ele implora ao Senhor. Versículo 2, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei. Ele está assumindo um compromisso solene aqui: invocá-lo-ei enquanto viver. Versículo 9, pois livraste a minha alma e as das lágrimas os meus olhos, da queda dos meus pés. Ele percebeu dos livramentos e agora ele quer assumir compromissos de amar a Deus. E agora então houve um avivamento de amor a Deus em seu próprio coração. O buscar a face de Deus aqui é buscar o caráter de Deus enquanto ele viver. Irmãos, Deus nos socorre. Deus nos socorre. Não é um Deus que vira as costas para nós. Mas a verdade é que tem muita gente que não gosta do que vai ser dito aqui agora. Compromisso com Deus. Não gosta. E a igreja? Meu Deus. Tocar não. Hoje tem jogo. Não, hoje eu uma visita para fazer. Surgiu um negócio de repente, irmão. E quando vem, vive bebendo água, mascando chiclete, e parece que deixou uma panela de arroz em casa no fogo. E não vê a hora do culto acabar. Apesar que tem alguns lugares mesmo que incomoda, mas, irmão, não é bom fazer isso.
mesmo se aquilo ali não está sendo bom para nós, mas dê o seu melhor para Deus. Parece que nós queremos tudo, menos compromisso com Deus. Nós queremos vitória, nós queremos salvação, nós queremos um casamento restaurado, nós queremos uma vida transformada, um casamento bonito, filhos lindos, casa perfeita, uma roupa nova, mas não queremos compromisso com o Senhor. Infelizmente, irmão, a pergunta é: o que você já tem feito de compromisso com Deus? Eu olho, por exemplo, aqui, irmão, no versículo de número 11, por exemplo, ele diz assim, 12: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? E ele mesmo responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Será que nós estamos comportando assim? Será que nós somos gratos? Este é o início da fala, lembra lá no começo da palavra? Culto de ação de graça é agora. E não precisa conta paga, não precisa casamento restaurado, porque você sabe, você confia no caráter de Deus. Nós sabemos quem Ele é. Agora o compromisso é invocar, adorar. Tomar o cálice da salvação é ser grato pela obra redentora da cruz. É viver para a glória de Deus. Fazendo ou não o Senhor, Ele continua sendo Deus. E nós quem somos? Será que temos compromisso com o Senhor? Será que nós somos devotos por tudo que Ele já fez através de nós, em nós, para nós, conosco? Será que nós temos compromisso, seriedade em adorá-lo? Irmão, mas o fulano, irmão, não colabora, esse ancião, esse pastor aí, a sua adoração não deve depender do outro. Não, se eu fosse olhar para isso, irmã Sabrina, se eu fosse olhar para isso, nós estávamos longe, irmão. Não estou dizendo só de nós, não, mas aonde você congrega? Se nós fôssemos olhar, irmão, a sua adoração não depende da sua esposa. A sua adoração não depende do seu marido, ela é exclusiva, unicamente sua, nossa, cada um de nós. A palavra lá em Tito, lembra? Tito capítulo 2, versículo 14: e Deus chamou para si um povo exclusivo seu, zeloso de boas obras. Ou seja, cada um de nós, filho não salva o pai não salva o filho, a mãe não salva o marido, e vice-versa, é cada um de nós. Então aproveite esse momento, nesse maravilhoso evangelho anunciado o Senhor para nós através do Espírito Santo, e faça um compromisso com o Senhor hoje. Compromisso: Senhor, eu quero te honrar, eu quero te adorar, eu prometo mudar o meu pensamento, o meu comportamento, Senhor. E não é interesse não, porque eu sei que o Senhor pode fazer, e antes de o Senhor me dar, eu quero ser grato, eu quero oferecer um culto racional ao Senhor, porque eu sei em quem tem crido, Tu és meu Deus. Faça isso agora. Nós vamos orar agora mesmo. Faça isso de joelho, se possível, orando. Senhor, eu ouvi uma mensagem do Evangelho, eu me surpreendi. E ele termina essa frase voltando lá no versículo 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei, compromisso, dever, obrigação, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Vamos fazer isso agora? Vamos fazer, se você não fez, faça isso agora. Você quer que a sua vida esteja ancorada e amparada na palavra? Que o Espírito Santo mova a tua vida? Que a presença de Deus reavive o seu ser, sua casa, sua família? Que haja mudança sobre o seu lar? Invoque o nome do Senhor. Viva para a glória de Deus, faça tudo para agradar a Deus, para que o nome dEle seja exaltado. Invoque o nome do Senhor, agradeça a Ele enquanto você viver. Faça o compromisso com Ele de servir e tomar o cálice da salvação todos os dias da vossa vida. Esta palavra, Deus seja louvado. Amém. Vamos